E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo com Exia. O que vocês acharam do nosso último episódio do nosso podcast? Já ouviram e deixaram o seu comentário? Então não perca tempo e passe lá no nosso site planetaganda.com. Agora, sem mais enrolações, eu acho que vocês devem estar ansiosos para saber qual o tema que eu vou comentar com o meu convidado de hoje, não é? Então entrem nos seus cockpits e vamos nessa! E hoje eu converso com ele, vindo diretamente de Axis, também já foi host de um antigo podcast focado na franquia Gundam, chamado Os Remanescentes de Division, e que atualmente é o redator-chefe do blog Aurora Oriental, que é focado em história antiga e contemporânea. Além, é claro, de uma boa pitada de animes e mangás que nós gostamos, né, claro? Ele também administra o canal do YouTube do mesmo nome. Ele, Mr. Bushido. E aí, cara, tudo bom? Muito obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast aqui. Tudo bem, cara. A gente demorou pra encontrar uma agenda, mas deu certo. O pessoal aqui é realmente muito ocupado aqui, tá? Pior que conseguir entrevista aí com político, hein? Mas vamos nessa aí, pessoal. O nosso tema de hoje vai ser um tema bastante interessante para se discutir, inclusive nessa pegada, já que o Mr. Bushido tem o canal dele já tá focando em história, coisas mais antigas. O nosso tema de hoje vai ser a importância de Gundam como franquia, como um todo. E aí, Mr. Bushido, tá pronto pra gente soltar o verbo aqui? Tô sim, cara. Eu não sei se o pessoal vai gostar, né? Porque é provável que a gente vai deixar um monte de lacuna, vai falar um monte de besteira. Normal. Ei, cara, assim, a gente já vai começar dando alguns passos para trás, iniciado a primeira série, né? A gente vai comentar um pouco aqui sobre o primeiro anime de mecha a surgir no Japão. Alguns de vocês não devem saber, né? Mas o primeiro anime de mecha no Japão, uma obra de Mitsuteru Yokoyama, chamado Tetsujin 28 Go. Ele ali foi na década de 1960 e que teve aí 96 episódios, né? Ele estreou ali quase que junto com Astro Boy, né? Do famoso Osamu Tezuka, né? Na época dos animes preto e branco, né? E ele foi o primeiro anime de mecha onde alguém controlava remotamente, né? O personagem principal ali usava ali basicamente um controle remoto com uma antena gigante para controlar o robô, né? E isso aí na época fez bastante sucesso até junto com Astro Boy, né? Ficou basicamente uns 3 anos e 2,5, 3 anos no ar, junto com o Astro Boy, que também tinha essa pegada, né, do robô. Só que o Astro Boy, pelo fato de ele não ser um robô gigante de fato, ele tinha vilões que eram robôs gigantes, né, mas nunca foi o centro, né, nunca foi o personagem principal da história ter um robô gigante no centro do anime em questão, né. Você já conhecia Mr. Bushido Tetsujin? Já chegou a ouvir falar dele? Cara, nenhum desses antigos, desses Super Robots, eu sequer assisti, né? Porque, assim, nunca foi muito meu interesse. Também eu não tive muita paciência pra correr atrás e tudo. Conheço mais pelo contexto, né? De como o Gundam, ele meio que inverte esse paradigma, né? Aí de dar um realismo a mais e tudo. E aí foi bastante interessante de ver, assim, como foi que surgiu, né? Realmente me intriga muito ver, assim, toda essa galgada aí da história dos robôs gigantes, né? E aí, já pulando um pouquinho mais pra frente, mais ou menos ali em 1972, né? Surgiu uma das lendas, assim, das histórias dos robôs gigantes, né? Que é o Gonagai. O Gonagai, ele, num lampejo ali de criatividade, ele pensou, por que não pilotar um robô dentro dele mesmo, né? E foi aí que surgiu o Mazinger Z, né? Ou, já que o Netflix ensinou a gente, o Mazinger Z agora, né? Agora só chama de Mazinger. O Gonagai, junto com o Mazinger Z, ele estourou a franquia de robôs gigantes. A partir do Mazinger Z surgiram vários outros. O subgênero, né? Como você falou, o Super Robot, né? Que é mais focado naquele robô que é assim, bem basicão, enfrenta o mal, é um cientista maluco, uma raça alienígena querendo conquistar a gente. Nada tão profundo, né? É um personagem, digamos, raso, com uma história rasa. E o robô quase nunca tem uma explicação tão técnica de como o robô funciona, sabe? O Mazinger, ele tem aquela energia fototômica que não é muito aprofundada. Tem a Superliga Z, que a gente nunca vai saber do que aquilo é feito, mas é indestrutível, então é o que importa, né? E que a partir do Mazinger Z, vários outros animes de robô
robô foram surgindo, né? O Getter, surgiu a continuação do Great Mazinger e por aí vai, né? Eu imagino que tu não chegou a assistir o Mazinger Z no Netflix ainda, né, Mr. Bushido? Cara, eu vi lá as coisas e tudo, mas eu vou te dizer que eu não me animou muito pra assistir, não. É porque a gente tem tanta coisa saindo, parar pra assistir o Mazinger não me... Sabe, parece que eu estaria assistindo mais por tabela, por obrigação. Ah, assisti, check na listinha. E pior que eu vou dizer que eu basicamente fiz isso aí, viu? No início eu acompanhava um fansub que traduzia ele. Ele fez um ato bastante importante, né? Pra um fansub, né? Que quando ele ficou sabendo que o Mazinger ia estrear no Netflix, ele basicamente parou de traduzir. Ele falou, ó, o Mazinger Z vai sair oficial, então não vou mais traduzir. Foi um ato bastante bacana da parte do site. E eu basicamente vou dizer que eu assisti por tabela mesmo. Eu deixava o episódio rodando ali e ia fazer outra coisa, saca? Porque realmente... Ia lavar a louça, jogar Minecraft... Exatamente, porque a história ela é bem fraca, sabe? E é bastante datada. Mas o Mazinger Z foi a porta de entrada pro Japão ver essa franquia de animes de robô gigante como um meio de lucro, né? Tanto que por ano saiu ali, né? Não, tem que ver também que robô gigante, ele não é só uma questão mágica e tudo, mas tinham questões reais para por que robôs gigantes eram interessantes para a indústria, sobretudo de tokusatsu ou no caso de animes, né? No caso seria o fato de que um robô, pela própria natureza dele, ele tem movimentos um pouco mais duros. Por mais que os robôs mágicos aí, eles fossem pirotécnicos e às vezes até como seres humanos, de toda forma, na hora que o cara fosse fazer a animação e tudo, ele conseguia gastar muito menos para fazer mesmo movimentos, porque um movimento duro numa máquina, ele não vai se tornar assim aquele uncanny, né? Não vai ficar estranho. Da mesma forma, na hora de produzir brinquedos, ajudava mais ainda. Todo mundo que já viu aqueles bootleg chinês já deve ter visto como é fácil fazer um rosto ficar bizarro, né? Um rosto humano num brinquedo. Quando você vai fazer uma máquina, isso não é verdade. Fazer um rosto de uma máquina é muito mais fácil, né? Do que um rosto humano. E você vai fazer um brinquedo baratinho, tem que lembrar que essas coisas eram lançadas nos anos 70, né? O Japão tava no auge da sua segunda revolução industrial ali, terceira, na verdade, né? Que ele não tava no auge, né? Ele tava, na verdade, chegando nesse auge, que foi nos anos 80. Então, a economia japonesa ainda não conseguia sustentar brinquedos, não conseguia sustentar hobbies tão caros. Isso aí que tu falou é bastante verdade, né? Que o Mazinger Z ele foi a porta para a indústria, assim, como um todo. Assim como a indústria dos brinquedos, a indústria que tá começando a crescer, que é a indústria dos animes, abriu o olho e viu que aquele gênero dava para tirar bastante coisa. Tanto de brinquedo, dava para alongar a história, para manter o pessoal ligado. E assim gerar bastante lucro, né? Mas isso com o tempo, assim, com o advento de vários outros animes de super robô, tipo, por temporada saiu aí 3, 4 animes de robôs gigantes, assim, por temporada, sabe? Por ano, então, que não chega nem a contar, talvez até mais entre 8 ou 10 animes de robôs gigantes por ano. Então, e todos, assim, quase sempre com a mesma forma do Mazinger, né? Assim, aquele é um cientista maluco, é um povo de outro planeta querendo invadir a gente, e o mecha principal quase sempre tinha o mesmo design, e alguns designs bastante toscos até, se vocês forem parar pra procurar aí, né? Uhum. Tem duas séries que elas também são bastante influentes, que elas antes, o Gundam, a gente vai falar nesse paradigma de realismo, né, nas histórias. Você tem uma série que é o Chusenkan Yamato, né, o Space Battleship Yamato, que ele, embora ele não tenha mechas nem nada, ele já é um pulo numa questão de realismo muito grande, né? Se você pensar que você tinha antes o Capitão Harlock, né, você tinha, tipo, literalmente um navio pirata espacial, e aí você pula pra uma coisa que, tipo, eles começam a tentar explicar, por que o encoraçado Yamato tá no espaço? Tem uma explicação. A humanidade tá tão fodida que os caras não tem metal pra fazer nave. Então eles pegam a parada do fundo do mar, que não tem mais mar, colocam tecnologia moderna, fazem umas mudanças, porque simplesmente os caras não tem recurso pra construir um navio daquele tamanho, uma nave, né? Então você vê que, apesar de ter as características fantásticas, os alienígenas, as naves, já há uma necessidade de se explicar o porquê. Por que a nave do Harlock é um navio, um galeão espacial? Foda-se. Eu não sei se explica, mas foda-se. Ninguém se importa. Por que esse robô aqui, ele é desse jeito? Por que ele faz uma transformação que não faz sentido nenhum? Foda-se. É assim. Você aceita.
Beleza. Já no Yamato, você tem a necessidade de dizer por quê? Por que eles estão usando o Yamato? É por isso. Ah, por que eles estão nessa missão? Ah, por isso. Ah, os vilões. Tudo bem que os vilões em geral são aquele clássico nível maligno. Os protagonistas, eles já não são mais os heróizinhos bonzinhos. O mercado, ele começa a amadurecer, né? Isso aí, essa evolução, ela culmina no próprio Gundam, né? Primeiro Gundam. Né? E o Yamato, ele é bastante interessante mesmo, porque ele junta a necessidade de explicar o porquê junto com um peso que é o próprio Yamato, né? Toda aquela questão da Segunda Guerra, o encoraçado Yamato, né? Era o orgulho japonês, Sim, né? uma questão de orgulho do país e tudo. E aí a gente já vai chegando aí já no nosso famoso Gundam, né? A primeira série aí foi ao ar em 1979. Teve a sua principal cabeça aí por trás da obra, né? O famoso, né? Uma das outras, junto com o Go Nagai ali, é uma das outras grandes cabeças por trás da série, que é o Yoshiki Tomino, né? Ficou comentando assim, não comentando tão a fundo, mas a gente vai pegar assim, que o Gundam, ele criou basicamente um subgênero, né? A gente tem o gênero mecha, que engloba tudo. Sim. O Go Nagai, junto com o Mazinger Z, ele cria um subgênero que é o Super Robot, que a gente já explicou, que é as histórias um pouco mais criançonas, uns robôs com poderes bem nada a ver, cientista maluco, etc. E o Yoshiki Tomino, com a série Gundam, traz uma visão completamente diferente e que já estava sendo trabalhada no Yamato, como a gente comentou, que é a necessidade de explicar as coisas, né? E aí nasce o Super Robô. O Gundam, ele é um divisor de águas, né, cara, na indústria como um todo. Embora não inicialmente. E aí nasce o Super Robô, né? O Real Robô, né? Que a gente chama aí, que estourou junto com o Gundam. Queria que tu comentasse um pouco aí sobre o gênero que eu acho que o pessoal mais curte atualmente, né? Porque o Super Robot, ele caiu muito em defasagem nos últimos anos. Assim, desde que Gundam começou, na verdade, Super Robot, ele foi decaindo bastante, porque eles viam que já não dava mais certo aquela fórmula, né? E a fórmula que o Gundam trouxe encaixou muito bem, porque você tinha uma gama muito maior de roteiro a ser explorado dentro desse tipo de trama, né? Se você pegar tanto fora como dentro, ele tá longe de ser uma história perfeita, né? Os padrões de hoje, se você tirando, obviamente, a animação e tudo, ainda assim é uma história bem... não tem tempo, ela é meio estranha. Só que, e mesmo quando ela foi lançada, ela teve um problema sério, porque ela foi meio que um fracasso de vendas de brinquedos. Porque a ideia sempre foi, vamos lançar uma série, e essa série vai servir como uma grande propaganda pra gente vender brinquedo. O problema é que estavam tentando vender os brinquedos vagabundo pra criança. Eram os brinquedos muito ruins, e meio que a série aparentemente não pegou com criança, então ela foi cancelada, tanto que ela tem um fim bem abrupto. Quando ela estava planejada pra uns 7, 8 episódios a mais, foi simplesmente cortaram. Não, isso aí não tá vendendo, foda-se. E aí é com assim como Star Trek, é engraçado, né? Assim como Jornada das Estrelas, ele teve um mesmo processo que fez ele sair reviver das cinzas, que foi as reruns, né? Passando de novo na televisão, em outros horários e tudo. E ele começou a ganhar muita audiência com isso. E aí que você entra uma empresa que na época era pequenininha, que era a Bandai. Que ela começou a fazer os kits, né? E aí entra aquela questão que a gente estava falando da economia. Ao invés de você fazer um boneco vagabundo que você vende por um preço baratinho, você não faz o boneco, você faz pecinhas. E aí você diminui seus custos de produção, logo tu consegue botar um produto barato no mercado, mas é um produto de qualidade. Kits, modelos, né? Sempre existiram desde o começo do século XX. Às vezes eram meio que de navios, tanques de guerra, aviões, né? E aí os modelos do Gundam caiu no gosto da galera assim, quase que automaticamente, né? Ele vê assim, esse estilo. Eles pegaram um produto de hobby que já existia, adaptaram pra série deles, né? Pra licença deles. Ou seja, só eles podem vender isso. E, obviamente, nada disso conseguiria sair do papel, não conseguiria vender, se não fosse apoiado por uma história muito boa. Pelo menos pros padrões da época. Então você tem ali uma história que não é mais um vilão espacial, não é mais um monstro, um demônio, um maligno lutando contra os heróis de capa e espada. Ou os robôs gigantes, né? Você tem um contexto muito mais humano. Agora, quando o Gundam atira e explode um robô inimigo, ele tá explodindo uma pessoa. Agora, quando você tem uma batalha ali que tem milhões de lasers pra todo lado, são milhões de lasers explodindo pessoas. Já de cara, você cria um peso muito grande pra tua história. Que, por mais que o Principado de Zeon seja uma coisa até meio cartunesca, às vezes de vilão, né? O Giren, no final, fala de raça superior dos Neo Zeon e tudo. New Types.
você tem todo esse aspecto meio maniqueísta pro lado dos vilões, mas quando você vai pro lado dos heróis, você vê que eles não são heróis realmente. Você vê que eles são pessoas que foram jogadas numa situação, que fazem parte de um governo que é completamente corrupto, inepto e autoritário até, e você tem um contexto de um conflito onde você tem claramente um agressor, mas que o outro lado não é tão heróizinho assim. Tanto que as pessoas em geral gostam muito mais do Char, que por sinal é até uma questão de crítica que eu tenho ao Char do Origin, que o Char do Origin é um psicopata maluco, sendo que o Char, quando você vai olhar a série antiga, o cara era a maior brother dos soldados dele lá, ele realmente se importava com as tropas com ele. Você vê que muita gente simpatiza muito mais com o Char do que com o Amuro ou com o Bright Noah. Justamente o Char, ele tem uma história que a gente vai conhecendo com o passar da trama, né? Que ele tem uma história mais profunda do que o próprio Amuro, né? O Amuro é um moleque... Não tem ninguém que não bata palma quando o Bright dá o tapão na cara dele, né? Por isso, né? Outra coisa bastante... Começou em Gundam, até me corrigir caso não, colocação dos personagens diante das situações, né? Eu assisti alguns episódios que eu pude acompanhar no Mazinger Z assim, de verdade. A gente vê assim, pô, o cara manda um robô gigante destruir a cidade inteira. O Koji Kabuto, né, que é o principal, ele só vai lá, pá, derrota o vilão e vai embora. Tem, tipo, a cidade toda destruída, fodida lá. Sim, as consequências das ações, né? Não tem consequência alguma. A cidade é destruída no episódio e no outro já tá lá inteiro, entendeu? Em Gundam você já não tem isso. Você vê, assim, por mais que a gente não goste tanto do Amuro da primeira série, a gente vê que ele sente muito o peso da guerra, né? Sim, ele é um moleque, né, de, sei lá, 14 anos. Qualquer moleque de 14 anos num conflito... Qualquer coisa que acontece, ele já fica... Pô, aquele episódio da mãe, que ele conta a mãe dele, é muito interessante. Você vê, assim, aquele diálogo que ele tem com a mãe dele depois que ele atira no soldado de Vion, né? Mas, mãe, você queria que ele me matasse e ficasse por isso mesmo, você não se importaria que eu tivesse morrido, no caso. E aí a mãe dele fica sem palavras, né? Porque a gente, na hora, a gente não tem reagir a uma certa situação, né? Essa parte é muito interessante de, tipo, como a guerra vai afetando os personagens ao longo da história, né? Novamente, você tem coisas assim que não, pra mim não faz sentido nenhum, tipo a morte do Ramba Hall e tudo. E em outros aspectos, você vê como o conflito vai amadurecendo esses personagens, né? O Amuro e a tripulação lá de crianças, você vê que se você assiste os 5 primeiros e você pula pros 4 últimos, 6 últimos, você não são as mesmas pessoas, elas mudam completamente. As ações que as pessoas vão tomando, que os personagens vão tomando, elas impactam a vida dos outros, né? Quando o Amuro explode lá um soldado de Zeon, é um amigo, é um irmão de alguém, o cara vai lá e explode um soldado da Federação, também era um amigo deles, era um companheiro. Que inclusive é outro aspecto de Gundam, que é o body count dele, que é altíssimo, assim. Talvez não pros padrões de hoje, mas você tem muito personagem morrendo, e não era praticamente, não acontecia personagem morrer, personagem mocinho, né? Você não tinha mocinho morrendo em série nenhuma. Sei lá, você acompanha, pega por exemplo, do mesmo período, Star Wars. Quantos mocinhos morrem nos filmes lá dos anos 70, 80? Eu só lembro de em combate, né? Só de um, que é o Obi-Wan. Quem mais morre? Ninguém mais morre. E já no Gundam, ele traz muito isso, né? Que é uma das famas do Tomino, né? De que ele constrói o personagem, mas ele não tem dó nenhum de matar ele. Então você vê que é um aspecto muito, muito bom, muito interessante também, que assim, a gente vê muito hoje em dia, assim, muito de autor e pessoal que assiste. O autor cria um personagem, quem assiste, quem lê a história, se identifica muito com aquele personagem, e o autor, ao identificar que aquele personagem faz muito sucesso, ele tem medo de matar ele, sabe? E o Tomino, sim, ele não tem essa, cara. Tanto que ele... Quantos personagens que ele matou, né? Mas isso entra no próprio aspecto do Tomino, né? Que é um profundo pacifismo, assim, uma mensagem pacifista, né? Nas séries dele. As pessoas morrem, que é justamente pra quem tá em casa parar porra, a guerra não é hahaha, vamos lutar, ter altas batalhas e destruir o inimigo. A gente vai ter batalhas brutais, vai ser força bruta contra força bruta, destruindo tudo pelo caminho. Seus amigos vão morrer, seus camaradas, sua namorada, você provavelmente. Então ele passa essa mensagem muito forte que você acaba não encontrando tanto aqui no Ocidente, sabe? E é impossível você falar disso sem pensar na experiência do Japão, sim, né? Quando ele foi lançado, em 79, ele faziam só 30 anos. 30 anos que o país tinha sido devastado, né? Devastado ali. Na guerra. Então, assim, é um país que ele ainda tinha cicatrizes profundas do conflito, né? Se você pensar
pensar, ó, a gente tá em 2021, 1991 foi há 30 anos. Na verdade, fazia 36 anos, 85, 86. É tipo o governo Collor aqui no Brasil. Todo mundo que tava vivo lembra do governo Collor. O governo Collor tem influências e tudo. Agora, calcule uma guerra, um conflito que praticamente todas as cidades japonesas foram bombardeadas até o chão. Você teve as pessoas literalmente passando fome, porque, enfim, o Japão é uma ilha superpovoada e ela precisa de muitos recursos de fora. O país é cercado, as pessoas começam a passar fome. Então, você tem tudo isso e é interessante que quando você pega, por exemplo, uma obra americana, em geral, de ficção científica, coisa assim, os mocinhos, eles tendem a ser uma versão Estados Unidos espacial, enquanto os vilões são outras coisas espaciais. Então, os mocinhos são sempre uma federação, amigos, são a república, são aliados, é sempre algo assim, meio que transpondo o próprio sistema deles, como, obviamente, são os justos e certos, para uma outra situação, né, de meio fantástica. No caso do Gundam, qual país parece mais com o Japão, dos dois? A Federação ou o Zeon, né? Você vê que os vilões, por mais que eles não tenham a aparência, né? Você vê, é um país tecnologicamente avançado, mas muito pequeno, e que estava correndo para cima de outro para buscar recursos que ele precisava desesperadamente para continuar o desenvolvimento dele. O lado bom, entre aspas, da federação, né, que a gente vê que não é tão bom assim, no caso, né? Sim, então esse conflito, quando você olha, me parece extremamente parecido com a Segunda Guerra Sino-Japonesa, né? Se você pega o contexto de um país pequeno, unido e altamente avançado contra um país atrasado, mas gigantesco e desunido e corrupto. É aquela coisa, o país pequeno, ele sempre espera ganhar a guerra rapidinho ali, dar umas 3 porradas, acabou 3 meses, acabou a guerra. Que é como ele começa o conflito, né? Ele já começa, antes da série começar, metade da humanidade já foi exterminada no conflito. Só aquele início vinha ali, pô, caiu a colônia, matou bilhões, e aí tu já pega o peso, né? Isso antes, na verdade, eu falo, você tem a parte da guerra biológica e armas nucleares que eles ficam usando no espaço, né? Explodindo colônia. Você tem que, antes da série começar, tipo, você vai saber isso depois, mas antes você já sabe que metade da humanidade foi extinta. Então, é um peso que ele dá muito grande, assim, né? Você pega uma situação muito mais realista nesse sentido, além da própria ficção científica que ele usa, né? Porque nessa época você tava no auge da corrida espacial, né? Por exemplo, as colônias, ele não inventou aquele modelo, né? Cilindros de O'Neill, aquelas que é aquela modelo clássico, né, da colônia, que é aquele cilindro que fica girando para gerar, entre aspas, gravidade artificial, né? Esse modelo já existiu, né, na época. Sim, todos esses modelos foram modelos criados por cientistas, não é coisa que um cara de ficção científica desenhou ali, que legal. Tanto que você pega, por exemplo, tem a questão lá dos pontos Lagrange, né, onde as colônias ficam girando ao redor da esfera terrestre, né, ao redor do poço gravitacional, né, da Terra. Realmente, né, é algo que foi pensado daquele jeito. Sim, tanto que para qualquer pessoa que assista a série antiga, preste atenção numa coisa, veja o design das colônias, de alguns equipamentos, ele difere demais do design, por exemplo, do próprio Gundam, da White Base, que parece uma coisa assim, a White Base e o Gundam, ele parece que nem faz parte do mesmo universo, se você olha assim, ele parece com... Sabe que você, tipo, colocou um elemento invasor ali? Que você tem um negócio completamente cartunesco ali, em comparação, né, com um outro muito mais realista, mais cinza, mais... Isso aí eu já posso te comentar também uma curiosidade sobre isso aí, né? Tem um documentário da NHK falando como é que surgiu, né, a história do primeiro Gundam, como foi produzido. E isso aí tem a ver já com exigências do pessoal que financiava o anime, né? Que por mais que o Tomino tenha trazido uma história completamente nova, havia uma necessidade das pessoas se identificarem com o que estava sendo trazido ali, né? Então o Gundam, ele já foi uma resposta a trazer, né? Tipo, se dependesse do Tomino, com certeza teria sido um design mais industrial, como você já chegou a ver alguns designs protótipos do Gundam, né? Completamente diferente. Tanto que tem aquela piada, né? Que o Gundam é o demônio branco da Federação. Aí tu vai olhar o Gundam, ele é branco, vermelho, azul, amarelo. E aí, tipo, nesse documentário ele explica muitas fases boas e ruins da série, né? Da produção. Inclusive, uma curiosidade também, não sei se você sabe, que quando começou a baixar a popularidade do Gundam na TV,
os produtores, né, os investidores, pô, eles ficaram muito putos com o pessoal da produção do anime e chegou neles lá, ou vocês estão perdendo a audiência, o que vocês podem fazer com esse robô que pode melhorar a audiência aí? Vocês podem fazer ele soltar um soco foguete, já pegando do Mazinger V lá atrás, entendeu? Porque o Mazinger, ele sabe que funciona. É uma fórmula conhecida no mercado, entendeu? E isso aí, o pessoal bateu o pé e falou, não, a gente não vai fazer ele soltar soco foguete e porra nenhuma parecida com isso aí, não. A gente vai manter no projeto que a gente tem em mente. Uma coisa interessante é que, assim, como o Gundam, ele consegue meio que navegar as limitações que é imposto pela questão corporativa, né? Porque, querendo ou não, é um produto para ganhar dinheiro. Isso, e uma das maneiras dele se sair disso, você vê que toda a série tem muitos e muitos modelos, protótipos e... Porque assim, vamos pensar, se fosse um conflito real, você teria uns 3 modelos na Federação e os 3 modelos em Zeon e acabou. Ele não poupava esforço ali. Zeon tem quantos bilhões de protótipos? E aí ele consegue dizer, não, peraí, Zeon não tem milhões de protótipos só porque a gente quer vender milhões de brinquedos distintos. Não é isso não. Eles têm porque estão perdendo a guerra. Então os caras estão tentando uma ideia mais maluca que a outra pra ver se eles viram a guerra. Então você vê que há um esforço de tentar explicar que são impostas de fora pra dentro do mundinho, né? Com aspectos internos à história. Então isso assim é louvável, esse tipo de atitude, né? E é uma sacada muito grande, né? Assim, comentando um pouco sobre o Tomino, né? Voltando pra ele aqui rapidinho. O Tomino, ele trabalhou junto com o Osamu Tezuka, né? Ele trabalhou junto com o Osamu Tezuka em algumas obras lá atrás, ali, depois um pouco do Astro Boy. E o Tomino, ele vem sendo diretor de algumas outras obras de Super Robô, como é o Zambot 3, o Daitarn 3 e algumas outras obras um pouco menores, mas ele já vem acumulando uma certa aura, né? O estilo dele de ser diretor e de levar a história para um rumo que ele quer, né? Isso aí, na época, eu acredito que se fosse um diretor inexperiente ou a primeira trabalho dele como diretor, eu acredito que ele teria cedido muito a pressão dos investidores, por exemplo, né? O soco foguete, a questão dos produtos, né? Dos brinquedos, e teria saído algo um pouco mais estranho, assim, podemos dizer. Talvez até pior, né? Bem cartunesco, bem mais pro lado por Mazinger V do que por um Gundam atualmente, né? Sim, é aquela questão, né? Você tá vendendo um produto, você tem pressões corporativas para ganhar dinheiro com isso, né? E aí você pode fazer das diversas formas, né? Por exemplo, quando o George Lucas queria vender mais bonequinho fofinho e também mais Stormtrooper nos anos 80, o que ele fez? Ele criou um planeta florestal e explicou, olha, esse planeta floresta, os Stormtrooper, eles são diferentes. São aqueles Scout Trooper, né? E você também tem esses ursinhos aqui, que são os Ewoks. Ele não simplesmente fez como as séries recentes que... Não, tem um Stormtrooper vermelho aqui, mas por que não? Foda-se. Tem ele e é isso aí. Ele é vermelho, acabou. Compre meus bonecos, comprem. Tem um preto? Compra. Tem um verde, marrom, azul, os Power Rangers inteiros. Compra essa merda aí. Cala a boca e compra. Então, é muito diferente isso que ele fazia, né? Isso até você chegando no outro ponto, que acho que talvez o que gere mais controvérsias sobre o Gundam, né? Que seja os New Types, né? A mágica espacial lá. Dentro dessa característica de ser uma série que advoga o pacifismo, né? É interessante esse giro que ele dá ao New Type, né? Que a ideia original do New Type seria que são pessoas que são capazes de se entender sem trocar palavras, né? Na vastidão do espaço, desacorrentado da gravidade da Terra. Só que, obviamente, o ser humano, como filho da puta que transforma isso numa arma. De algum jeito eles conseguem, né? Então era para as pessoas se entenderem melhor e serem mais amiguinhas, vira. Vou prever seus movimentos e te matar. É tipo o faroeste, tem quem sacou primeiro, tomou. Sim. Agora, vamos ao impacto de Gundam como franquia fora do Japão. Você acha que o Gundam, ele foi responsável pelo pessoal de fora do Japão gostar de anime de robô gigante? Ou você acha que tem pé de outras histórias, né? Porque a gente tem... No nosso Discord aqui a gente tem o nosso amigo Félix, né? Um abraço pra ele. Que ele é do Gundam Italia Club, né? Da Itália. Reverenciam muito o Mazinger Z, o Grandize, né? Que é a última série da trilogia do Mazinger. Então lá eles são muito fortes no robô gigante. Acho que é o segundo país mais forte em robô gigante fora do Japão, né? Na verdade, eu acho que é o segundo país em mangá. Em mangá também. Fora do Japão, isso é até um ponto interessante, porque a série Gundam
Gundam como um todo, ela é um hit gigantesco, não é só no Japão, mas é na Ásia inteira. Na China, as Filipinas, Indonésia, Vietnã, toda na Coreia, toda essa região, ele a gente não faz ideia da diferença de influência que ele tem, assim, direta na mente das pessoas aqui e lá. É um negócio tão famoso quanto Dragon Ball Z. É um negócio que você perguntar pra qualquer pessoa média, ela sabe o que é, assim, que tá interesse, né, no hobby, tem interesse em animes e tudo. Todo mundo sabe, a Gundam é muito influente. E a Itália, ela no ocidente, ela é meio que exceção, né? Ela, tipo, foi, por exemplo, ele chegou primeiro na Itália do que chegou em vários países asiáticos. Exatamente. Eu acho que ele chegou na Itália 15 anos antes do que chegou nos Estados Unidos. E aí você acha que foi mais influência do Gundam ou talvez histórias passadas, assim, tipo, o pessoal gostava das histórias que chegaram e quando chegou o Gundam foi algo que bombou, ou você acha que bombou já com o Gundam? Então, o Gundam no ocidente, eu posso estar errado nisso, mas a priori ele foi um fracasso, né? Série, assim, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, ocidente, né? Tem muitos países. Nos Estados Unidos ele não foi assim um puta negócio que influenciou e explodiu tudo. Só que acontece que o Gundam ele influenciou tanto o resto da indústria que é impossível, mesmo que você nunca tenha assistido, se você ver alguma coisa, você já vai ter influência dele. Tipo, vamos dar um pulo aqui pra mais recentemente. Se você vê aquele filme, nossa, agora dos robôs gigantes contra monstro gigante jogando um navio na cara do outro. O Pacific Rim? Pacific Rim, ele pega inspiração em animes dos anos 90, que por sua vez pegam inspiração em Gundam. Então, assim, se o cara tá vendo o Pacific Rim no cinema, comendo pipoca, legal, como pipoca, ele tá sendo influenciado diretamente por Gundam, mesmo que, sei lá, ele olha assim, Gundam, tosco essa animação aqui, que eles cortaram o dinheiro no meio e ficou animação escrota. Tem até aqueles memes, né, aquele Gundam com a cara esticada, a cabecinha, mão o pessoal, torta. tipo, vesgo. Quando vai chegar, por exemplo, você chega na continuação dele, né, que demora um tempinho pra sair, de Zeta Gundam, ela também, tipo, ela pega tudo de bom que tinha no outro e praticamente tira as coisas ruins e transporta as coisas boas pra essa nova série, né? E você tira essa questão da influência que essa obra tem a partir do momento que ela influencia o que vai influenciar em outras gerações. Então é meio que, se você vai voltando uma árvore genealógica, sabe, da produção, você, quando tem obras desse tipo, você muito provavelmente vai chegar em Gundam. Outro exemplo, que é Gundam foi uma das primeiras séries a não ter gravidade artificial na nave. As naves não tinham gravidade artificial, as pessoas flutuam, elas estão no espaço, né? Isso. Muito antes, tipo, qualquer outra série, as pessoas, no Star Trek as pessoas andam porque, tem um gerador de gravidade lá, beleza, no Star Wars, tem, foda-se, anda. Você tem no Yamato, eles andam, foda-se, todo mundo anda que nem o espaço, pô, é um navio no espaço. Mas lá não, pô, agora tem gravidade. E você vai vendo como isso vai sendo afetado, como é uma situação que ainda é mais, assim, dá mais cagaço ainda quando você vê dois Mobile Suits lutando dentro de uma colônia espacial, que você vê, gente, para com essa porra, tu vai dar um tiro, vai abrir um buraco, as pessoas vão sair voando, ser sugadas pelo VAR. Basicamente, o pessoal não tem muita noção, né? E a questão da gravidade, a gente vê assim, que isso também é explicado no Zeta, né? Que a gente vê a Argama, que ele, quando entra em modo de combate, ela fica compacta, mas quando ela não tá, ela fica com aquele negócio girando, né? O pessoal fala, que torso, pra que serve aquilo ali? Aquilo ali gera gravidade pra ele ficar em pé, né? Tem essa questão também bastante, assim, explicativa. Pô, por que tem hora que eles estão flutuando e tem hora que eles estão no pé? Isso aí é erro de continuidade? Não, é porque é coisa da nave, fica girando, tudo certo lá. É até a questão também de você explicar por que robôs gigantes, né? Por que eu vou construir um robô gigante? Eu posso construir vários tanques de guerra. Aí vem um robô gigante correndo, eu meto bala nesse bicho, meu tanque de guerra vai até 80 km por hora, e se a porcaria desse robô vai a 15, sei lá quanto. Então, tipo, quando você bota num ambiente espacial, começa a fazer muito mais sentido. Você tem ali um ambiente de vácuo, então o que importa é a velocidade dele. Inclusive, pra isso, olha como o cara foram fundo de uma série que era a intenção dela ser focada em crianças, né? E como essa porra nunca ia dar certo pra criança. Os caras explicam o porquê você tem robôs gigantes, não só pra estar no espaço. Ele cria tem partículas espaciais que fodem o rádio e fodem também sistemas de mira teleguiados. Então o cara precisa, estilo Segunda Guerra Mundial, meter um tiro de canhão no teu peito, meter um foguete na tua cara. E aí com a arma mais ideal pra isso, eu posso fazer uma nave, que aí ele vai acabar a munição, ele tem que voltar e ela é frágil.
ágil, ou eu posso fazer um robô blindado, que ele pode carregar um monte de armas, e eu posso fazer armas... lasers. Não, eu digo, em vez de você botar um canhão que gasta munição e eu tenho que voltar, eu faço um humanoide e eu armo ele com 3 canhões, várias pentes de munição e pronto, ele se torna uma arma muito mais mortal. Sem precisar arriscar a nave e muitas outras pessoas, né? Manda só um ali pra tentar resolver a situação, né? Você manda literalmente um cara. Inclusive, é interessante como você tem na novel, né, do Gundam, que ela é meio que a versão na época. Depois ele tentou desmentir isso, né? A novel do Gundam é meio que a versão que na época que o Tomino disse, não, essa aqui é a versão oficial real, né? Original. Ele entra muito mais nos detalhes, né? Por exemplo, ele troca de Gundam no meio, ele pega um Gundam cinza, que o Gundam explode. Então você vê que, tipo ali, olha, você já vê ele se livrando daquela versão multicolorida, né, do Gundam, ele pegando um Gundam cinza no final. Você tem o que o Amuro morre, você tem a irmã do Char pedindo pra ele matar ela, tipo, fazendo favor sexual pra ele matar, mata meu irmão, filha da puta. Acaba logo com ele. Nossa, faz muitos anos que eu li, eu tenho até que reler de novo essa. Comprei na época que o dólar era 2 e tanto. Porra, tempo demais então, hein? Foi tipo uns 40 reais, cara, eu lembro na época, foi uns 41 reais. Hoje deve estar 200. Agora, como franquia, tu acha que ela tem se renovado bem? Não, eu não acho. A gente sabe que todo ano sai mangá, sai ova, sai jogo. Porque franquia é isso, né? Eles têm que manter a história sempre lá no topo, que as pessoas lembram. A gente tem que lembrar de Gundam, né? Você acha que ela tem se renovado bem? Assim, tanto em questão de mangá, de série de TV, de filme, de jogo, num geral. Você acha que tá saindo bem? Então, você tem... Eu disse não, né? Mas esse não é mais focado pro mercado ocidental. Você tem, assim, que quando você pensa em qualquer coisa produzida lá, é o universo Japão e o universo Ocidente, né? Não tem como comparar. São dois lados diferentes, né? Ela fez uma estratégia que foi bem lógica no começo dos anos 90, que ela chegou num ponto que ela meio que tem aquela lore, né? Aquela história interna complexa, tão interligada, que, tipo, você tem que fazer uma pessoa de 97 e 98 assistir o Gundam de 79 pra poder entender as paradas. Então, tipo, ela vai conseguir correr atrás, vai dar certo, ela vai ter a paciência de assistir Gundam? Difícil. E os caras vieram com a ideia que eu achei genial, você faz séries e universos paralelos, que são contidas em si. Então aí tu tem Gundam Wing, tu tem G-Gundam, Gundam Seed. Sim, todas essas séries. Tanto que tem muita gente que só assistiu essas séries. Não faz a mais puta ideia do que é o Universal Centro e se faz, não tá nem aí. Ela não se garante assistir, né? Tem que ser obrigada a ver uma certa cronologia pra entender. Nossa, mas é tanta coisa pra ver, então larga de mão. Que é aquela coisa, né, cara? É tipo um problema que aquele jogo de carta, o Magic the Gathering, ele tem, né? O jogo tem 30 anos, são tantos efeitos, são tantas loucuras, que o que os caras criaram? Não, tem um formato que são só 2 anos, os últimos 2 anos de carta. Então tu não precisa entender 30 anos, só 2. É uma maneira de você trazer novas pessoas. É que assim, quase ninguém começa a assistir Gundam, quase ninguém de hoje em dia, né? Pelas séries originais. Eu comecei a assistir pelo Double O. Tem gente que entrou pelo Wing. O primeiro que eu vi era o Wing, que passava, sei lá, na Cartoon Network, né? TV Globinho, sabe? Porra, não passa na TV Globinho, não. Nunca passou na TV aberta, não? Só em TV fechada mesmo. Não, pô, passava aqui no Ceará, passava na TV diário. Então, eu lembro, 6 anos atrás, 5 anos atrás, tava na escola. Então foi por aí, porque aqui TV Globinho não passava Gundam Wing, não. Cara, 10 horas da manhã eu ligo assim, tá lá o Hiro, né? Que porra é essa? Eu vou te matar. Cara, eu olhei assim, caramba, tá passando o Gundam Wing. E aí eu acho que uma tentativa dos caras, porque você tem 2 lados, né? Você tem ao mesmo tempo esse lado e tem também o lado de alimentar os fãs antigos, né? E aí você alimenta os fãs antigos jogando o Gundam Unicorn, um Gundam Thunderbolt, fazendo remaster do Gundam Zeta, né? Você agora vai ter o Hathaway, que todo mundo tá, finalmente chegaremos na saga Crossbone, falta tão pouco. O hype tá imenso, né? Tipo, olha, finalmente vocês vão ver. Tipo, não é nem pelo Hathaway, né? O pessoal quer, tipo, acaba logo Hathaway, que eu quero ver Crossbone. Ela, até, por exemplo, depois do Gundam, ela foi seguindo uma cronologia, né? Zeta, aí Double Zeta, aí Victory. Mas ela fracassou nesse quesito, né? Porque você tem Zeta, que é, tipo, muito bom, pra época, pelo menos, e você tem... Tanto que depois foi remasterizado, com cenas novas em filmes, né? E aí pula pro Double Zeta depois, né? E aquele negócio. Que o Double Zeta é uma série que ela tem muita boa intenção, mas de boa intenção o inferno tá cheio, né? Ela é uma série com muitas coisas boas, mas cercada de muita merda. Então, quando é uma série que você... Sabe, séries Gundam geralmente
geralmente são longas, né? 50 episódios, 40 e tantos episódios. Geralmente são 50, né? Que eles fecham, tanto... Você tem 50 episódios, você tem umas coisinhas legais no meio de um monte de porcaria, e aí você tem Victory, que é a série que até o Tomino mandou esquecer, de tão zoada que ela é. Sobre renovação, né? Tem dois exemplos assim que a gente vê que a franquia, ela é separada, né? Que é o Japão e o resto do mundo, né? Que a gente tem a franquia Build, né? A franquia Build Divers, que o pessoal lá no Japão gostou muito da série, cara. E aqui eu basicamente dropei o último anime, não aguentei ver. Sim, é exatamente isso aí. Quando eu falei lá que eu não achava que ela tava se renovando bem, porque eu não achei que o Gundam Origin foi uma boa renovação pra ele, não que eu não gosto, eu gosto, mas eu não achei que foi uma boa renovação. O mercado oriental e o ocidental, eles são tipo duas galáxias diferentes. Multiverso aí. Ali é uma coisa completamente distinta. Tem coisas aqui que explodem aqui, que pessoas cagam foda lá, e tem coisas que as pessoas lá amam, assim, meu Deus. E aqui todo mundo, foda-se, isso aqui é horrível. Só que a gente como fã, às vezes tem que entender uma questão. O que a gente consome não é um artista produzindo ali porque ele quer que o universo veja aquilo e maravilhoso. É uma parada que custa caro pra fazer. Alguém tem que financiar isso, e somos nós. Se a gente... Beleza, você não é obrigado a gostar de uma coisa que é ruim pra financiar seu hobby, é evidente. Mas não há dúvidas de que essas ovas, esses filmes que a gente gosta tanto, que lançam aqui, que são mais realistas e tudo, mas eles em muitos aspectos, eles são financiados pelas coisas que vão lá pro Japão. Pelas aquelas coisas que ninguém gosta. Build Divers, Gundam Build Drivers, Build Fighters, Build Riders. Build tudo. Às vezes a gente tem que pensar que nós somos adultos, beleza, pra gente, foda-se isso aí. O cara tem 30 e poucos, 20 e poucos, 40 e poucos anos, ele vai ver aquilo ali, ele vai achar aquilo bobo, sem graça. Só que a série, ela precisa ter gente, sangue novo entrando, né? Não adianta você achar que você vai ficar com um público velho e esse público vai acompanhar, beleza, ele vai te dar dinheiro, mas e aí? Um grande exemplo, assim, acho que uma série recente aí que eu vejo que tanto o universo japonês, asiático, trata do mesma forma que a gente tá tratando aqui, seria o Teketsu no Orphans, né? O Iron Blooded ali, que eu vejo que realmente, assim, no ocidente é 50-50, né? O pessoal tem gente que endeusa a melhor Gundam que existe e tem gente que nem considera Gundam, né? E eu vejo alguns comentários do povo asiático com a mesma história, né? Tem gente que gostou e tem gente que odiou a série, sabe? E é uma história, assim, que é recente e que trouxe, assim, um paralelo bastante interessante entre o público principal, né? Porque, querendo ou não, o Gundam, ele é feito pro Japão ainda, né? Sim. Agora que ele tá saindo um pouco mais pro ocidente, pros outros países, mas o foco deles é a Ásia toda ali. E a gente aqui tá começando a ter podemos dizer, uma voz um pouco maior, tu acha isso? Então, assim, a gente, Brasil, não. Mas... Não, o Ocidente, assim, como um todo, né? O mercado ocidental como um todo, eu acho que você tem obras que eu não consigo ver como elas não sendo de alguma forma voltadas pra cá, né? Quando eles fazem esses filmes, quando eles fazem, por exemplo, teve um filme há 2 anos atrás, que é uma continuação de Unicorn, que foi um puta sucesso aqui. Qual é o nome dessa série? É o Gundam... Que tem o Gundam Phoenix. É o Narrative. Pronto. Eu não penso que eles produzam algo focado no Ocidente, né? Mas eu penso que eles produzem coisas com cabeça no Ocidente. Tipo, nós temos nosso mercado local, mas existem sensibilidades ocidentais que a gente precisa atender. Nominalmente, essa questão de que o ocidental, ele gosta mais que a série dele seja um pouco mais séria, que seja um pouco mais realista, que se você for ter uma coisa mais mágica, que ela seja também, que essa questão mágica, ela seja também pautada numa questão real. Daí o exemplo, que os caras, eles, basicamente os poderes new type, muitos que eles colocam, são quase todos os new types agora são cyber new types, né? Que é uma coisa que eu imagino que seja muito mais fácil pro público ocidental aceitar que uma pessoa foi mudada em laboratório pra ganhar poderes do que simplesmente ela desenvolveu porque ela tá longe das correntes da gravidade. Que nasceu no espaço, né? Só por causa disso. O Camilo não nasceu no espaço, né? E eu não sei se é nascer no espaço, acho que é mais a questão do cara tá no espaço, né?
Mas esse é o ponto mesmo. Tipo, eu imagino que para o público aqui, se você falar, teve esse cara aqui, a gente tá num ambiente espacial, há quantos centenas de anos no futuro, e fizeram várias pesquisas de laboratório, fuderam com a vida dele, com a mente do maluco ou da menina, sei lá. Só que em compensação ele ganhou poderes e virou uma ótima arma de guerra. Beleza. É diferente de você chegar, esse cara aqui, beleza, ele tá no espaço, ele não tem mais as correntes da gravidade, ele consegue pensar e comunicar com as pessoas facilmente. Então, querendo ou não, quando a gente vê esse tipo de coisa sendo feita, eu não consigo deixar de pensar que eles pensam um pouco no público ocidental, sabe? Com as histórias, o desenvolvimento das histórias e tudo. Mesmo que um pouco, né? Pelo menos. O próprio desenvolvimento dos Mobile Suits, por exemplo. Pega os Mobile Suits de Unicorn, os de Unicorn mesmo, que você vê ali, ou as versões. É praticamente 3 cores, marrom, cinza e preto, com o Gundam branco, né? Tipo, os coloridos que você tem são, tipo, a galera sendo as latas velhas, né? De séries antigas. Então, quando, sei lá, eu fico pensando isso, eu vejo, todos são marrom, cinza e preto. Por quê? Porque pro ocidental, ele não consegue pensar que a arma de guerra pode ser colorida, né? Por que não? Chegar aí um Gundam Carnaval, né? Gundam Sapucaí, né? Com certeza, né? Agora, ainda trazendo esse assunto da franquia se renovando, assim, falando um pouco mais do pessoal novo, né? Você acha que ela trata bem, digamos assim, quem começa a assistir Gundam hoje, por exemplo? Você acha que ela vai ter uma linha mais reta pra saber o que ela tem que assistir, ou você acha que ela já começa perdida, né? Porque são 42 anos de conteúdo. Sim. Que muitas vezes não tem uma pessoa, um grupo, como a gente faz aqui no Brasil, né? A gente tenta mostrar que existem formas de assistir, né? E você acha que quem não tem alguém pra indicar esse caminho, você acha que pode acabar sendo uma má influência, tipo, eu assisti Gundam Seed e depois fui pra série clássica, eu não gostei, não tem nada a ver, mas na verdade foi porque alguém não me explicou como funciona o negócio, né? Então, esse negócio de explicar, cara, isso vai ser complicado com séries longas. Fate, Gundam, sei lá, qualquer série que você pensar que tem várias produções que vão em timelines diferentes, que vai e volta, ela vai ter esse problema. Eu acho que nesses dois aspectos que você falou, o público em geral tá bem servido. Tanto a comunidade é muito positiva, ela é muito boa, ela é muito bem receptiva de novas pessoas, é uma comunidade bastante saudável. Devem ter suas exceções, como sempre tem gente escrota em qualquer lugar, né? Mas, via de regra, é uma comunidade bastante saudável. E o segundo ponto é que eu acho que, tipo, os filmes recapitulação, eles fazem um trabalho muito bom, sabe? Em permitir que a pessoa, ao invés de assistir 50 episódios de um negócio dos anos 70 e outro dos anos 80, você veja 3 filmes de cada, fechou. Fora que o filme de Zeta, né, tem muita cena remasterizada, tem muita... O pacing é alterado e tudo. Eu acho que, assim, qualquer pessoa nova que tá entrando, cara, ela tá muito bem servida de material, né? Você tem praticamente tudo, com fansub e tudo. Claro, talvez em português não seja tão bom, mas se o cara tem um inglês, nem que seja um básico ali pra ler uma legendinha, a disponibilidade de material pra ele poder consumir, ela é excelente, assim. Existem poucas épocas tão boas quanto essa, né? Que eu acho, por exemplo, completamente diferente de Fate, que não dá pra entender porra nenhuma. Já que em Gundam, você tem uma timeline que ela é bem retinha. Que geralmente que as pessoas falam, né? Ó, vê o Gundam ou Origin, vê os filmes ou Origin, aí tu vê os filmes de Zeta, e aí tu pula Double Zeta. Pula não, pô, pula não. Não, eu vi Double Zeta, pô, mas é só pegar lá no grupo do Discord, na Planeta Gundam, qualquer lugar, veja quantas pessoas viram Zeta em relação a Double Zeta, por exemplo. Verdade. E aí vê F91, e aí você começa a assistir tipo, falando de Universal Century. E só o Universal Century, né? Se você, por exemplo, se você quer ver uma série que ela é isolada, você tem, sei lá, 2 recentes que eu acho que até hoje elas mantêm o nível, que é a primeira temporada, pelo menos, de Double O, que é muito boa, assim, tipo, são 24 episódios que mantém o nível sempre. E aí você tem ali também o Iron Blooded Orphans, que eu também acho que a primeira temporada, ela é, em questão a segunda, o nível de qualidade é completamente diferente, é tipo, muito maior a qualidade da primeira temporada dos dois. Claro, você assiste a segunda também, a qualidade cai drasticamente, mas... Então, você tem essas coisas pra iniciar, e aí você ainda tem... eu quero ver obras recentes, não quero mais só ver coisa antiga. Beleza, você tem coisas muito mais recentes, e com um custo de produção altíssimo. Tu tem Thunderbolt, que Thunderbolt, por exemplo, é uma série que você só precisa assistir a primeira, ou saber o que aconteceu, pra você assistir e entender tudo, né? Até porque o Thunderbolt, ele é bem... Ele quase nem comenta, né, na Guerra de um Ano ali, tipo, é um conflito separado, e que eu acho que talvez o cara não precise nem assistir a série clássica pra saber o que tá acontecendo ali, né? Já que ele quase nunca ele comenta, né? Tipo,
tá acontecendo uma batalha em outro lugar ali, não. É tipo, é só o setor Thunderbolt, é só o que importa, é aquilo ali. É que nem o 8º esquadrão, o 8º regimento, o 8º time, sabe? Toda semana a tradução muda. Mas aquele que se passa no Vietnã, né? Sim. Então você tem, tipo, essas séries, tem outra também, Stardust Memories, que eu não sei, eu tenho mixed feelings sobre ela. Você também tem o War in the Pocket, que também tem algumas... É uma série que eu gosto muito, War in the Pocket, mas eu sei que ela não é pra todo mundo. Muita gente vai dormir no segundo episódio. Eu não vou mentir pra ti, não. Primeira vez que eu assisti... A primeira é a única, né? Eu pretendo reassistir ela, mas a primeira vez que eu assisti, eu fui, tipo, arrastado, viu? Mas eu ainda pretendo reassistir ela. É, porque ela tem um time meio ruim. É, porque, tipo assim, o pessoal tá acostumado, o Gundam, a ter muito mais batalha do que papo, né? E o War in the Pocket, ele é ao contrário, né? É, tem 3 batalhas, eu acho, o War in the Pocket. Gundam, em geral, ele tem a praga que a cada 3 séries, uma tem que ter um protagonista insuportável, né? Então, às vezes você tem muito mais aproximação com o vilão do que com o herói. Mas, cara, quando você vê esse desenvolvimento da franquia e a importância dela e o tanto de dinheiro que ela faz hoje, eu acho que não há dúvidas que ela é um sucesso astronômico. Eu só tenho esse temor que o mercado ocidental, em geral, você tem muitos produtos chegando que eles necessitam de um conhecimento prévio muito grande, sabe? Você, por exemplo, como eu estava falando, Thunderbolt, ele foi um ponto fora da curva nesse sentido. Só que se você pega, por exemplo, várias obras que a gente vai assistindo e tudo, se você não entende o que está acontecendo antes, se você não sabe, você não entende porra nenhuma. É claro que isso é problemático, porque como é que... Beleza, eu tenho que seguir pra frente, né? Não adianta. Não tem como é que eu vou fazer? Vou ficar pra sempre girando a mesma coisa, né? Esse é o problema de todas as franquias, né, no caso. E assim, eu acho que, no ponto de vista geral, eles ainda têm muito pano pra manga, né, pra fazer. Tanto sejam séries novas, com universos diferentes, porque, em geral, o tema que unifica tudo é conflito humano, né, e robô gigante pra vender Gunpla. Você pode fazer as histórias mais distintas, né, focado no tipo de personagem, nos conflitos, você pode mudar radicalmente. Basta ter alguma cabeça pensante pra fazer funcionar, no caso, né? No caso também, você precisa também ter pessoas que... Porque, por exemplo, tem uma série que eu gosto da história, mas que, infelizmente, que é o Twilight Axis. Twilight Axis foi uma série que eu fiquei, puta, essa série vai ser foda, não sei o quê. Quando você vai ver, os caras fazem a arte super bonita, aí você imagina, a animação é boa. Só que a porra é um PowerPoint. Acabou, 3 minutinhos ali. Não, se fosse 3 minutos eu não tava nem aí. Problema, não sei se tu lembra, que às vezes a animação era literalmente as pessoas paradas e aí trocava pra outra, tipo um PowerPoint. Sim, é um negócio bem bizarro, pra falar a verdade. Era tipo, é meio que engana trouxa, que tu vê no trailer, tu vê aquela animação, caraca, meu irmão, agora sim, viu? A parada tá morra. Aí quando tu vai ver, é um travado. Aí, porra, os caras estão querendo só vender esse novo Jäger aí com tapa-olho, estão querendo vender esse novo... Mobile Arma aí, esse outro Fuarfo. O Sazab estão relançando, é isso aí. Esse Gundam aí que eles colocam e tudo. O que é até um ponto interessante você vê que cada vez mais, isso pra a gente chegando aqui no final, é como esse amadurecimento deles está tão grande que você vê muito mais Gundam às vezes como vilões do que como, não vilões, mas antagonistas, né, do que o ponto de vista do piloto Gundam. Com certeza. Você vê tipo Iron Blooded Orphans, que é aquela história, coloca Gundam em todo lado, mas em compensação você tem ali os Gundams, tanto Gundam do lado do vilão quanto do lado dos heróis. Depende de quem vai pilotar ele, né? Pra ver se ele vai ser vilão ou não. Você coloca em Thunderbolt, que, tipo, a priori, o protagonista do Thunderbolt é um cara escrotíssimo, né? Tipo, você é do ponto de vista dele, mas você, porra, aquele louro barrento lá... Você torce pra ele se lascar, né? Você torce pro Dario pra arrebentar aquele Gundam logo ali, né? Tipo, você tem em Unicorn, tipo, ele mostra ali, é a primeira série que eu vejo, assim, claramente que ele mostra, olha, a primeira não, porque você também tem em 8MS Team, né, isso, mas eu acho que ele mostra com mais frequência, né? Não é que os Zeons são vilões e os Federação são heróis, é que tem gente filha da puta e tem gente legal dentro dos Zeons, tem gente boa. E tem um monte de gente boa e tem um monte de filha da puta também na Federação. Então é meio que uma batalha de interesses, muito mais do que de certos contra errados, né? É claro que você tem a gente ali com as ideologias mais distorcidas, mas você já começa a ter isso. E aí tu chega em mais um, em Twilight Axis, que literalmente os caras de Zeon são os protagonistas ali e o Gundam é o vilão. Ele tá ali só na espreita pra ver quem vai passar por aqui pra eu matar.
atrasar. Até que tu chega, por exemplo, agora no Hathaway, que é literalmente a série o Gundam, ele só é o antagonista e pronto. Ele não vai ter lá muito protagonismo desse filme, não. A verdade, Felipe, é que só tem Gundam pra poder se chamar Mobile Suit Gundam, o filme. Porque... Agora tu tocou no assunto aqui, vamos falar de uma pessoa que gosta de, podemos dizer assim, talvez atrasar a franquia, né? Que é o criador da própria franquia, o Tomino, né? Que a gente vê muitas histórias feitas por ele, né? O primeiro, o Zeta, Double Zeta, o Chassi Contra-Ataque, Victory, F91. E ele teve 2 trabalhos em que você só sabe que é Gundam porque tem o nome. Que um deles é o Turn Gundam e o Geno Reconquista, né? Que são 2 obras extremamente polêmicas pelo jeito de como o Tomino fez a história, né? Pô, milhões de anos depois, e o Reconquista também vai nessa mesma pegada. Então, na tua opinião, depois que o Tomino... Porque na cabeça do Tomino, o Gundam acabou em Chassi Contra-Ataque, né? Ele realmente não quis dar muita bola mais. Mas na tua opinião, o Tomino, ele atrapalha a franquia de certa forma? Que tipo, você tem histórias boas, né? Sendo contadas. E aí quando o Tomino foi chamado para fazer o aniversário de 20 anos de Gundam, ele lançou o Tournier, que foi assim, algo tipo, mano, que é esse Gundam com bigode, velho? E aí depois ele trouxe o Geno Reconquista. Pô, velho, o que tá acontecendo, mano? Calma, Geno Reconquista nos introduziu ao maravilhoso vaso sanitário no cockpit. Pois é, e tipo assim, o pessoal que gosta de Gunpla também não deve gostar muito do Tomino, porque ele geralmente faz designs, assim, tecnicamente são impossíveis de serem reproduzidos de um Gunpla, né? A gente brinca bastante de que quando põe o Tomino pra fazer um Gundam, a Bandai já tem que apertar o cinto, porque ele sabe que dali não vai sair muito Gunpla, não. Que ele faz um design complicado. Então, tu acha que o Tomino atrapalha a franquia de uma certa forma, assim? A gente falou que tem os 2 lados, né? Tem a série do Universo Paralelo, que você faz pros fãs novos e tudo, e tem as séries que você continua, que você faz pros fãs antigos, e geralmente você faz coisas curtas, mas com uma qualidade muito alta, né? E cada um tem o seu ponto forte e seu ponto fraco, e eu acho, tipo, ambos são extremamente válidos, e não só do ponto de vista financeiro, né? Como você vê que dá um retorno, como do ponto de vista também de qualidade, continuando essa questão de aumentando a qualidade da franquia e tudo, expandindo a história. O que o Tomino faz é o pior dos 2 mundos. Ele junta o pior de um, o pior do outro, bota e quem um gostar, só, e gostou, isso. né? E outra, como os outros eles estão sob certo restrição comercial, que o Tomino não tem porque ele é Deus lá dentro, eles têm que fazer algumas coisas que, tipo, beleza, eles estão sob tutela de produtor, mas como a gente viu com o universo da Marvel no cinema, às vezes o produtor tem razão. Eu acho que a gente já meio que já passou um tempo daquela época que o produtor ele só queria ideia maluca, bota essas ideias aí, soco foguete, porque vende. Sabe, hoje a galera que trabalha nesse ramo é muito mais profissional porque você tem uma concorrência muito maior. Então, pra você ter a atenção das pessoas, não vai ser qualquer idiota com dinheiro que vai chegar lá. O problema é que o Tomino, ele chegou no nível George Lucas, de que, em geral, o que ele fala no estúdio vira lei. Por exemplo, digamos que se juntasse todo mundo ali, juntar 5 pessoas lá do negócio pra vamos fazer nossa própria série de Gundam. Quando as pessoas fossem dando ideias, as ideias ruins seriam contestadas e as ideias péssimas seriam descartadas. Só que digamos que fosse juntar 5 pessoas lá com o Tomino. Tu acha que alguém teria coragem de descartar uma ideia do Tomino ou se quer contestar a ideia do Tomino? O cara tem que ter peso, hein, pra fazer isso, coragem, né? Pois é, quando você tem pessoas que elas não podem ser contestadas, geralmente você tem isso. Você tem ideias que pra ele faz muito sentido, mas que do ponto de vista de público, ela é ruim, cara, ela é fraca. Tipo, aquele... abri aqui agora pra lembrar do Reconquista. Esse Gundam com esses olhão, cara, que porra é essa? O G-Self, tu fala? O principal? E olha que no filme os olhos dele foram remasterizados, viu? Ah, é? Ficou lindo, ficou um negócio lindo. A história ela é meio estranha, porque ela parece que a humanidade se reduziu, sei lá, 600 pessoas que vivem lá em Manaus, 600 em Manaus, 600 no espaço. Tem 1.200. Caramba. Eu vou te falar que ele se passa depois do Tournier, que o Tomino falou que ele se passa depois de Tournier ainda. Como é? Qual a lógica faz qual sentido disso? Não, a lógica é o Tomino, pô. É o Tomino falando que sim, entendeu? Não. Pra mim isso se passa, tipo, muito tempo depois de Victory, aí depois você tem Tournier. Isso. Mas não, é depois de Tournier. Alguém perguntou ele é muito engraçado tu ver essa reportagem, essa entrevista. Tem até lá no nosso site depois pra dar uma olhada, mas tu morre de rir. Vou dar uma olhada nela. É
é isso, cara. Você vê que o cara ele tá nessa situação onde ele não é... Nada que ele faz é dúvida, só que, assim, o público, cara, hoje em dia, pessoas não vão ficar perdendo tempo vendo coisa que não faz sentido dentro do contexto. Tipo, digamos, pensa o seguinte, cara. Digamos que ele pega Gênero Reconquista, ele cria um universo novo, ele cria coisas novas, tipo, algo completamente novo. Seria um fracasso, porque você vê que, tipo, Gênero Reconquista, ele foi lançado um pouco antes de Iron Blooded, né? Um pouco depois, não lembro. Foi o Gênero Reconquista e depois veio o Iron Blooded. Abri aqui, ó. Iron Blooded ele lançou em 2015 e Reconquista em 2014, terminou em 2015. Ou seja, praticamente assim que um terminou, o outro começou, certo? 2 séries longas de, sei lá, 30, 40 episódios. O Reconquista foi 26 só, foi bem pouquinho. Só que assim, Iron Blooded, inclusive Iron Blooded, a continuação não estava prevista, né? Ela foi... era pra ser os 24 primeiros episódios, 25. Mas você vê, tipo, 2 séries praticamente simultâneas, uma depois da outra. Se você perguntar pra pessoa, você vai na internet, bota aí Gundam, alguma coisa no YouTube, tu não vai ver imagem nenhuma de Reconquista. Agora, se tu coloca alguma coisa de Gundam, tu vai ver, certeza tu vai ver em algum momento o Mikazuki, aquele Barbatos, é nítida a diferença, como que o que o Tomino fez. As pessoas cagaram foda, ninguém tava nem aí. Tanto fãs novos, os fãs novos, ninguém não teve fã novo. E o fã antigo, ele também cagou. Tipo, quantas pessoas, aposta ali, abre ali, quantas pessoas começaram a assistir e nunca terminaram essa porcaria? Eu não caguei não, eu gostei da história. Caramba, desculpa, cara. Não é que a história é ruim, cara, que não faz sentido nenhum. Questão de atrapalhar a franquia, né? Também tem um boato, né? Tá mais por uma lenda aí que circulou na internet alguns anos atrás aí de que o Tomino não, na verdade, a equipe de produção do IBO teria procurado o Tomino para deixar a história um pouco mais tensa na segunda temporada. E isso meio que faz sentido, né? Dando que a gente vê o que acontece na segunda temporada do Iron Blooded e como é que começa a ter mortes assim que a gente fica, mano, por quê? Entendeu? Na primeira, você vê uma diferença brutal. Na primeira temporada, você tem uma cena no final, claramente as 2 pilotos lá, elas morreram. Tipo, o cara enfia uma broca gigante no peito dela e voa sangue pra tudo que é lado. No episódio seguinte, os caras decidem não matar elas. A gente não sabe por quê. Eu imagino que eles decidiram não matar porque ia ter continuação. E não vamos matar não, manter elas. Mas você vê que, tipo, os caras, eles fazem uma cena que depois ela, em retrospecto, ela fica sem sentido pra poder salvar a vida de personagem. Aí tu vai pra segunda temporada, começa a cair que nem mosca os caras. Pois é tipo assim, não faria sentido se você pega essa... Pô, fiquei sabendo que o Tomino deu palpite na segunda temporada do IBO. Aí tu olha o IBO, a segunda temporada ali, pô, começa a morrer todo mundo. Aí tu olha assim, pô, faz sentido, não faz? Agora falou mais essa suposta, lenda. Será que o Tomino fez isso pra ajudar a série? Ou ele quis, tipo, vou falar isso aqui e os caras vão fazer porque foi o que mandei e eu não tô nem se der errado. É difícil, né, cara? Eu sei que o Tomino, ele foi crítico a princípio do Iron Blooded, né? Porque, mais uma vez, os caras nessa ânsia de tornar a série mais madura, eles colocam um protagonista que mata prisioneiro, né? Uma criança que dá tiro no cara rendido, que acho que é no primeiro episódio que ele faz isso, não sei, no segundo. É, segundo, terceiro, por aí. Que é uma cena assim, chocante, é uma cena chocante, né? Você vê assim, tipo, caralho, o meu protagonista é um criminoso de guerra. E é uma criança criminosa de guerra, ainda tipo, vai adicionando camadas. E ele foi crítico dessa questão, né? Só que assim, cara, o fato dele ser esse tipo de pessoa é algo que torna, eu diria, a série mais interessante pra quem assiste, porque cara, todo mundo tá cansado do herói Lawful Good. Todo mundo tá cansado, cara, do herói bonzinho que vai salvar o dia, que não mata o inimigo, do Goku, que não vou matar meu inimigo. Então, quando eles falam, porque essa é a questão, quando você se torna uma série tão longeva, você precisa se reinventar todo o tempo. Com não certeza. Dá pra esperar continuar fazendo mais do mesmo e achar que as pessoas vão continuar lhe dando dinheiro por isso. Muitas pessoas vão, mas você não vai atrair gente nova. Vai ficar sempre naqueles mesmos fãs que vão, vai ter um Gundam aqui, vamos assistir. Nunca vai ter um pessoal novo, né? E o IBO, ele trouxe muita gente nova pra franquia. Sim, muita mesmo. Isso é que eu acho legal. Um ponto que eu acho muito bom de Gundam é que ele tem muito protagonista, né? Deve ter pelo menos uns 12 protagonistas, 14. Com e certeza, praticamente todos eles são bem distintos uns dos outros. Tipo, você pega lá o Hiro, você pega o Mikazuki, você pega o Banage, o Amuro, o cara lá, o Camilo,
Kira. Todos esses caras são muito diferentes. Se você fosse colocar assim 5 palavras ou termos que definem a personalidade dos caras, você ia encontrar muitas coisas parecidas, mas não ia ter nenhum que ia ser igual, né? Não é um clone do outro, não é um personagem que é um clone do outro. Falando em clone, nós temos o Chá, né? Mas que inclusive é de longe o personagem mais icônico, né, da série. Tem carro do Chá no Japão, tem casa do Chá, tem moto, tem casa, tem comida. Cara, é incrível, eu vejo essas coisas, caramba, a força que um personagem tem, né? É tipo, eu acho que o único comparável que a gente tem no ocidente é o Darth Vader. E ainda assim o Darth Vader é muito mais fraco do que o Chá, em questão de, tipo, você não tem carro do Darth Vader sendo vendido pela Ford. O mais novo que eu vi foi um entregador de comida lá no Japão, vestido de chá, com a moto do chá. E tipo, lá nos Estados Unidos tu não vê ninguém indo fazer um iFood, né? Entregar um iFood vestido de Darth Vader, por exemplo. Não sei. Foi só um meme. Qual é o slogan dessa empresa aí? Entrega 3 vezes mais rápido? Então, tipo, você vê que tipo, essa influência da série, quando você tem um personagem que o cara tem 43 anos, né? Que ele tava na original. E o cara é forte pra caramba ainda. Muito forte. Eu não sei se talvez seja... tipo, e ele é um antagonista, pô. Ele é um antagonista. Ele não é o protagonista da série. Ele é só... Ele não é só, né? Mas ele é o vilão ali. Mas esse é interessante dos caras fazerem... meu antagonista, ele não vai ser um cara que mata o inimigo e o lore dele é bastante sólido, né? Ele geralmente não faz nada tão injustificável assim, né? É por isso que eu não gosto tanto do Origin, que o Origin transforma ele num psicopata. Agora, o nosso último tópico aqui, antes da gente ir pro nosso bate-papo final, com esses 42 anos de franquia Gundam, você acha que ele ainda tem muito gás ainda pra dar pros fãs? Ou tu tá vendo chegar um dia, tipo, 2028, os caras falar, ó, não vamos mais fazer Gundam, tamo sem ideia... Ou tu acha que esse final ainda tá longe? Cara, sim e não. Sim, no sentido de que veja o que aconteceu com Star Wars, veja o que aconteceu com o Senhor dos Anéis, no Hobbit, né? Tudo bem que a Amazon agora vai tentar renascer, né? Veja em questão de qualidade de história o que aconteceu com Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball e compara com Gundam. Tô pegando séries antigas, né? Tipo, séries com mais de 20, 30 anos. Qual dessas séries, cara, tá tendo as histórias mais consistentes, de melhor qualidade, mais profundidade, cara? De longe é Gundam. Não sei se você concorda. Dá pra dizer que sim, que o Star Wars, por exemplo, ele deu uma queda bastante grande, né, nesses últimos anos aí. Tipo, Dragon Ball Z. A última coisa que eu gostei de Dragon Ball foi o filme lá do Broly. Mas dos últimos, sei lá, 15 anos. Tempo demais, né? A última coisa boa de Cavaleiro do Zodíaco foi, sei lá, Saga do Santuário, né? De Hades lá. 20 anos, tá? 15 anos, sabe? Quando é isso? 2008, 2009. A última coisa boa de Star Wars, sei lá o que foi. Foi Clone Wars lá, de 2007, 2008. Então você vê que dessas grandes franquias, né? É evidente que Gundam, em termos de tamanho geral, nem se compara, né? Com essas ocidentais, pelo menos. Embora nem tanto, né? Porque Gundam fatura quase $1 bilhão por ano. Então, não é pouca coisa, né? Se eu ganhasse 1% disso, não estaria triste. Tava bom demais. Mas você vê que ele ainda tem esse fôlego muito grande. Fora que ele tem um ponto crucial nele, que ele tem muito material original de qualidade pra adaptar. Tem muito mangá ainda, né? Light novel. Ao contrário do que Star Wars fez, que foi jogar tudo que as pessoas produziram durante décadas no lixo pra criar coisa nova, pra poder vender mais, ele mantém meio que tudo como um canon, né? Tipo, tudo é canon ali, a gente ainda vai fazer. E você vê que tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa, cara. Seja pra fazer séries que elas fecham, como Thunderbolt, que elas fecham tabela, não é fecham tabela, lacunas, né, na história, fecham lacunas ali, seja pra você literalmente seguir em frente, né? Eu acho que isso aí é o que me dá a esperança de saber que vai continuar, por mais que seja produção, não seja, sei lá, todo ano lançando a parada nova, nem precisa, mas é o que me dá a esperança de saber que vão ser coisas boas, vão saindo. Além disso, eles sempre têm a possibilidade de fazer um universo paralelo e fazer uma série nova, né? Fazer um Iron Blooded novo, um Double O novo, um Age novo. Um Seed, nunca se sabe o que eles vão trazer de novo, né? Cara, eu nem lembro, Seed é ruim mesmo ou é só todo mundo que eu assisti há tanto tempo? Cara, depende muito de pra quem tu pergunta, né? Seed pra mim não é ruim, não. Seed Destiny já é um pouco tenso, né? É porque geralmente eles perdem a mão na segunda temporada, né, cara? Dificilmente
dificilmente você vê uma segunda temporada que é melhor que a primeira. Com certeza, com certeza. Acho que só o segundo cu de Double Zeta que ele é realmente decididamente melhor do que o primeiro. E, assim, também de Zeta, né? Questão de futuro, eu acho que existem poucas franquias que ela tem mais fôlego do que ele, sabe? Do que o Gundam. É evidente que ele não vai se tornar um mainstream 100%, mas eu acho que a possibilidade pra ele... Até porque existe muito preconceito já. Ah, não quero ver coisa de robô gigante. Ah, foda-se, não gosto desse estilo. Desse tipo de história, né? Foda-se, não quero. Mas ele tem muito fôlego, cara, porque você pode fazer... Você tem possibilidades muito grandes. Você tem também o famigerado live action aí, né? Por causa da pandemia, só Jesus que sabe quando é que vai sair. O live action aí, nós tivemos uma bomba aí na nossa última live aí que o Félix, né? Mais uma vez aí, que o pessoal do Italian Club, eles têm um contato muito forte, assim, com os responsáveis, né, por Gundam, porque o fã-clube deles lá é legalizado, então eles, pelo menos na Itália, eles têm uma certa voz, né, tipo, pedir alguma coisa, um mangá, um anime pra chegar lá, né, e, ao que parece, as conversas esfriaram aí, né, parece que ficou na geladeira esse live action aí, até segunda ordem, né. Os caras não vão, é que nem eles atrasaram, por exemplo, o Hathaway, né, por causa da pandemia. E é porque o Hathaway, ele basicamente já tava pronto, né, se não fosse o primeiro filme do Gino Reconquista, ele já teria sido lançado, porque o Reconquista, ele entrou na grade do Hathaway, entendeu? E aí, se não fosse o primeiro filme do Reconquista, a gente já teria assistido até o Hathaway Flash. Então, tipo, filmes, eles descobriram que filmes tem um retorno sobre investimento muito alto, né? Porque beleza, que a animação é fodona, mas você faz 1h30 de animação, você não faz 7 horas. Então você manter uma consistência é muito mais fácil, né? O filme as pessoas vão pagar pra assistir no cinema. Fora que depois elas vão comprar o Blu-ray, que aparentemente ainda é uma coisa no Japão, né? Blu-ray. É forte ainda lá, viu? E depois elas ainda vão comprar os kits. Então tem toda uma gama ali, tipo, assistir o filme, beleza, gostei, vou comprar o Blu-ray, vou comprar o Gunpla e por aí vai. Sim, é fazer coisa boa, cara. É aquela coisa, não adianta eles esperarem que eles vão fazer Esquadrão Suicida e achar que as pessoas vão, legal, vamos continuar comprando, tome nosso dinheiro. Se eles continuarem fazendo coisa boa, as pessoas vão continuar dando dinheiro. A verdade é essa, ela é bem simples. É, realmente. E aí, pessoal, agora vamos estar finalizando nosso podcast aqui, mas antes de Mr. Bushido, eu vou te fazer 5 perguntas rápidas aqui e você vai ter que me responder sem pensar 2 vezes, viu? É melhor tu tu ficar preparado aí, tá pronto? Vão descobrir que eu sou um fã fake. Mão na orelha. Qual que é a sua abertura favorita da franquia? A segunda de Zeta, aquela Silent Voice. Boa. Melhor filme da franquia? Eu diria que é também o segundo de Zeta, mas eu gostei, bizarramente, eu gostei demais do filme narrativo. Muita gente não gostou, mas eu gostei pra cacete. O melhor anime de mecha fora da franquia? Ai, pior que eu nem assisti muita coisa, mas deixa eu pensar. Melhor anime de mecha fora da franquia. Evangelho. Evangelho nem lembro, faz tanto tempo que eu vi, cara. Ai, meu Deus, mas vai Evangelho, né? Eu assisti, acho que 4 animes de mecha fora, sei lá, Evangelho, aquele outro lá do menino que controla a mente das pessoas. Boa, mais uma convertida. Mr. Bushido ou Howley Cruiser? O Mr. Bushido, vou te dizer por quê. Ele é tão fodão, mas tão fodão, que todo mundo sabe a identidade secreta dele. Mas ainda assim as pessoas fingem que não sabem. Tipo, imagina, cara, o cara, ele... Porque o universo Double O é um universo que as pessoas são, tipo... As pessoas não ficam vestindo roupa carnavalesca pelos cantos. Mas tem um cara maluco, literalmente, usando uma máscara com chifre, se chamando de Mr. Bushido. E as pessoas levam ele a sério. Você vê o quão foda você tem que ser para as pessoas te levarem a sério se você se chama de Mr. Bushido. O Mobley Field de Vion mais bonito, na sua opinião? Eu diria que seria o Sinanjo. Parece um cavaleiro, sei lá, medieval, eu gosto muito dele. Se bem que o Sinanjo é fake, né? Que o Sinanjo é da Anaheim, mas...